Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia muito especial, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa data é muito significativa para nós cristãos e muito significativa, de repente, seja a data mais importante da fé cristã. Sem a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa fé seria vã, seria inútil. Na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ressurreição lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte, no versículo 14: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé." Então nós cremos piamente que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui essa manhã, esse dia, sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as implicações da sua ressurreição para as nossas vidas. Lucas, no capítulo 24, tem uma narrativa interessante das mulheres que acompanharam o sepultamento do Senhor Jesus Cristo e que ao terceiro dia elas estavam levando alguns aromas que haviam preparado para poder jogar sobre o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram a surpresa de não achar o corpo do Senhor Jesus Cristo ali naquele túmulo. O Senhor Jesus Cristo já não estava mais na cruz, pendurado no crucifixo. O Senhor Jesus Cristo já não estava no túmulo, o túmulo estava vazio. O Senhor Jesus Cristo agora estava no trono, reinando. E é interessante que elas chegaram ali e dois varões com vestes resplandecentes, dois anjos do Senhor, as encontraram. E disseram as seguintes palavras para aquelas mulheres naquele momento, versículo 5 de Lucas 24. "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Quais são as implicações da ressurreição do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas? Nós bem sabemos que se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, muitas seriam as implicações para as nossas vidas. Nós seríamos o povo mais infeliz da face da terra, na linguagem do apóstolo Paulo. Nós estaríamos perdidos eternamente, nós não teríamos a vitória sobre o pecado, nós seríamos falsas testemunhas de Deus, nós teríamos uma fé nula no Senhor e seria inútil nós pregarmos o Evangelho do Senhor. Mas a palavra do Senhor, em diversos textos, dentre os quais um deles eu li aqui para vocês nessa manhã, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. E eu gostaria de fazer algumas aplicações partindo dessa verdade que todos nós cremos, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, uma verdade que não é pouco importante, ela é de uma importância, uma relevância muito grande para a nossa fé. E eu gostaria de fazer a aplicação dessa verdade para as nossas vidas nesse dia, o dia da ressurreição de Cristo, a celebração da Páscoa, dizendo quais são as áreas da nossa vida que são impactadas de maneira direta pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a ressurreição de Jesus Cristo nos dá convicção da nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro diz o seguinte: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos." É a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que nos dá a certeza, a convicção da nossa salvação. O apóstolo Pedro, ele exalta o Senhor.
ele enaltece o nome do Senhor, ele glorifica o nome do nosso Senhor Deus, por Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma nova vida. E como que essa nova vida foi gerada em nós? Essa nova vida foi gerada em nós, na linguagem do apóstolo Pedro, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós só podemos ter a convicção da nossa salvação, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Não haveria qualquer esperança de salvação para as nossas vidas se o Senhor Jesus Cristo simplesmente houvesse morrido na cruz do Calvário. Não há mérito na morte de Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, a morte de Cristo na cruz do Calvário é uma demonstração clara da malignidade do nosso pecado, da nossa transgressão à lei de Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário é a evidência clara da ira de Deus sobre a humanidade. Então, não há nenhuma virtude na morte de Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, há a punição dos nossos pecados e uma demonstração de amor inefável de Deus para conosco na morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é insuficiente para nos garantir a salvação. E o apóstolo Pedro mostra isso para nós. O apóstolo Pedro mostra para nós que a evidência, o meio, o caminho para a misericórdia de Deus sobre a nossa vida não está na morte de Cristo na cruz do Calvário, mas sim na sua ressurreição dentre os mortos. Foi quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos que nós tivemos e podemos ter a certeza, a convicção da nossa salvação. Você só pode ser alcançado pela salvação de Deus se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, mas ele ressuscitou e hoje vive e reina soberano no trono, governando todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, exaltado, magnificado. Qual é a outra implicação da ressurreição de Jesus Cristo na minha vida? Em segundo lugar, eu quero destacar que a ressurreição de Jesus é a segurança da nossa fé. Romanos capítulo 4, versículo 25, de maneira precisa, de maneira singular, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, falava sobre a justificação pela fé, o apóstolo Paulo disse que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi por causa das nossas transgressões, foi por causa dos nossos pecados. O escândalo da cruz, a vergonha da cruz, aconteceu porque nós somos pecadores. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa fé, a segurança da nossa fé, não deve estar na morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas o apóstolo Paulo diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus morreu por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado e ressuscitou por causa da nossa justificação, o apóstolo Paulo está dizendo que o efeito da morte de Cristo na nossa salvação só foi eficaz porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque Jesus Cristo, ele pôde, através da sua ressurreição, vencer o pecado, vencer a morte. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23, fala: porque o salário do pecado é a morte.
Toda a humanidade está contaminada pelo vírus do pecado. Toda a humanidade está condenada ao pecado. E o Senhor Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Mas existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo o antídoto, a vitória sobre o pecado. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. O Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu o pecado, ele venceu o efeito do pecado. Se o salário do pecado é a morte, a ressurreição de Cristo é o remédio contra essa morte. Mas não apenas isso, na linguagem de João, em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O Senhor Jesus Cristo agora, ele não apenas venceu a morte, como ele se tornou o nosso justo advogado junto ao Pai. A justiça de Cristo está imputada em nós por meio da sua ressurreição dentre os mortos. Por isso que esse dia é significativo. Por isso que esse dia deve ser celebrado por nós cristãos. A morte de Cristo evidenciou a malignidade do nosso pecado e a ressurreição de Cristo evidenciou a sua vitória sobre o pecado, evidenciou a sua vitória sobre a morte, que é o nosso principal inimigo, o inimigo a ser batido. Portanto, quais são as implicações da ressurreição de Cristo sobre a minha vida? A ressurreição de Cristo sobre a minha vida me dá a convicção de salvação. Na linguagem do apóstolo Pedro, nós podemos ter a convicção da nossa salvação, porque Deus teve misericórdia das nossas vidas, e isso foi imputado em nós, dando-nos uma nova vida por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas diz ainda o apóstolo Paulo que nós podemos ter a nossa fé, a nossa segurança em Cristo, porque Ele morreu por causa das nossas transgressões, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas qual seria ainda outra implicação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo para com a minha vida? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória sobre o pecado. Ah, queridos, muitos de nós temos travado lutas intermináveis contra o pecado. E muitas pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não conseguem compreender a malignidade do pecado. O quanto o pecado é destrutivo para as nossas vidas. Nós podemos perceber a malignidade do pecado na destruição das famílias, no contexto político da nossa nação. Nós podemos perceber a malignidade do pecado na situação econômica do nosso país, na desarmonia dos lares. Tantas são as evidências do pecado na nossa vida, da destruição do pecado, nos nossos vícios, nos excessos da humanidade. Mas eu preciso dizer para você que nós podemos ter a garantia de que nós somos vitoriosos sobre o pecado mediante a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Meus queridos irmãos e amigos, nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado. Esta é a garantia que nós temos na ressurreição de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, não apenas para perdoar os nossos pecados cometidos no passado, os nossos pecados cometidos agora, no presente, como os nossos pecados que ainda cometeremos no futuro. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória sobre o pecado.
A ressurreição de Cristo é a celebração de que agora nós somos verdadeiramente livres. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Nós somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um outro ponto que, de maneira muito clara, se aplica à minha vida acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é que a sua ressurreição é a segurança da nossa própria ressurreição. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. A igreja de Corinto tinha um sério problema acerca da ressurreição. A igreja de Corinto acreditava na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas tinha dificuldade em acreditar na ressurreição dos mortos, em acreditar que aqueles que morreram em Cristo haveriam de ser ressuscitados dentre os mortos. Agora o apóstolo Paulo, depois de ter feito a sua primeira correção lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele disse que se nós não acreditarmos que Jesus Cristo tem poder para ressuscitar-nos dentre os mortos, a nossa fé é inútil, é vã no Senhor, que não haveria necessidade de nós pregarmos o Evangelho, porque o nosso Evangelho seria nulo. Qual a esperança que nós poderíamos ter em um Cristo que não é capaz de nos ressuscitar dentre os mortos? Agora o apóstolo Paulo, mais uma vez, relembra esse assunto, ressuscita esse assunto, traz esse assunto à memória da igreja de Corinto e traz também esse assunto à nossa memória, dizendo que da mesma maneira que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará por meio do Senhor Jesus Cristo. A nossa ressurreição está fundamentada, está pautada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ter certeza de que um dia nós seremos transformados, nós seremos ressuscitados dentre os mortos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Na linguagem do apóstolo Paulo, ainda citando 1 Coríntios, versículo 20 a 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A certeza da nossa ressurreição está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como a morte se espalhou por toda a humanidade por causa do pecado de Adão, esse pecado que corre nas nossas veias, o pecado original, que toda criança, todo ser humano já nasce com o sangue do pecado correndo em suas veias, assim também aqueles que um dia, na linguagem do apóstolo Pedro, que nós já estudamos aqui nesse vídeo, no capítulo 1, versículo 3, diz: aqueles que foram regenerados, aqueles que foram nascidos de novo, mediante a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes podem ter a certeza que assim como Jesus Cristo, sendo ele as primícias dos que dormem, ressuscitou dentre os mortos, nós também haveremos de ressuscitar. Mas o apóstolo Paulo ainda nos dá uma outra garantia, uma outra implicação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos para a minha vida. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos impacta a minha vida ainda na certeza da vida eterna. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo, trazendo uma mensagem de consolo à igreja de Tessalônica, ele diz aos irmãos para que eles não sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, daqueles que já morreram. Ele diz o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
a certeza não apenas da nossa ressurreição, mas a certeza da vida eterna, juntamente com Deus, ela se dá mediante a certeza que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós podemos ter a certeza de que aqueles que partiram desse mundo, e nós que aqui estamos nesse mundo, que cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, nós podemos ter a certeza que quando nós partirmos desse mundo, nós seremos recebidos pelo Senhor em glória e gozaremos por toda a eternidade da vida eterna. Isso está pautado, isso está fundamentado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos dá a garantia de que nós teremos uma bem-aventurada vida após a morte, que nós seremos felizes após a morte, porque nós estaremos na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque primeiro Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Mas a pergunta que fica para nós agora no final dessa meditação é: como nós podemos nos apropriar desses benefícios? Nós podemos nos apropriar desses benefícios crendo que Jesus Cristo morreu na sexta-feira da paixão, mas crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos no domingo de Páscoa, no terceiro dia. A nossa fé que Jesus morreu, a nossa crença que Jesus morreu na cruz do Calvário, na sexta-feira, por causa dos nossos pecados, junto com a confiança, com a fé de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no domingo de Páscoa, é a garantia de que nós o veremos em glória. É a certeza de que nós passaremos a eternidade com o nosso Deus, celebrando e adorando esse Cristo verdadeiro. Celebre esse dia, adore ao Senhor nesse dia, sabendo que o Senhor tem preparado um lugar todo especial para nós. Basta que você creia. E eu quero convidar você nesse momento a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a colocar a sua vida diante dele e a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, entendendo que a morte, mas acima de tudo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, tem implicações claras e verdadeiras para a sua vida. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus bendito, nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, certos, ó Pai, de que o Senhor morreu por causa dos nossos pecados, mas numa certeza ainda maior de que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, vencendo, triunfando sobre o pecado. E hoje, ó Deus, nós podemos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós te agradecemos. E queremos te pedir, ó Deus, por todos aqueles que estão ouvindo essas palavras, que o Senhor possa entrar em seus corações e possa, ó Deus de amor, dar essa convicção, e que eles possam, ó Deus de amor, estar contritos diante do Senhor e com seus corações compungidos, possam entregar as suas vidas a Ti e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe sua vida nesse momento.